Capítulo 22. Lar. Iskander, Bob, Flo e Mitchell recusaram a oferta de Aspen de que uma sentinela os escoltasse de volta ao ninhal. Em vez disso, decolaram da colina coberta de árvores e, montados em Maroto, Falcão, Lâmina e Vermelha, sobrevoaram o solo rachado das terras selvagens, aliviados por deixá-la para trás quando o chão abaixo deles ficou verde e exuberante outra vez. O grupo aterrissou em 4 pontos para postergar um pouco mais o retorno ao ninhal. Depois de tudo, Iskander mal podia esperar para ver o pai e Kenna. Mas também foi bom, apenas por alguns minutos, não falar do que havia acontecido, nem do que quase havia acontecido, no bosque da Tecelã. Todos eles sabiam que, em pouco tempo, teriam que dar algumas explicações, depois que Aspen tivesse, como ela mesma dissera, descoberto como dar a notícia sobre o exímio em espírito. Quando chegaram ao estádio deserto, a única evidência de que a prova de treinamento havia sido realizada ali era uma coleção de pegadas na areia e o quadro negro com os resultados escritos com giz. Iskander nem havia parado para pensar se havia sido declarado nômade ou não. Até aquele momento, diante do fato de que sua mãe estava viva, de que Lâmina de Prata tinha sido capturado e de que precisavam deter a Tecelã, aquilo não parecera tão importante. Naquele momento, no entanto, ele não queria olhar para o quadro. Não queria ser declarado nômade, nem ter sua insígnia despedaçada, mas, acima de tudo, não queria deixar seu quarteto. Olhou para os amigos enquanto eles observavam o quadro, montados em seus unicórnios sob o sol do fim da tarde. Flo estava com os olhos semicerrados, como se também não quisesse ver o que estava escrito no quadro. Bob esboçava um sorriso no canto dos lábios. Os olhos de Mitchell se moviam de um lado para o outro como se ele estivesse memorizando cada nome e posição. Iskander sentiu uma onda de amor por eles, que foi imediatamente ultrapassada pelo medo, ambos os sentimentos disputando o primeiro lugar em seu peito. Se tivesse que deixar o ninhal, não seria o mesmo. Eles tinham sido os primeiros, os únicos, amigos que ele fizera na vida e continuariam sua vida sem ele. No ano seguinte, aprenderiam a conjurar armas, falariam dos seus respectivos refúgios, comparariam celas, ririam dos peidos explosivos de Vermelha nos momentos mais inapropriados e continuariam a recusar os sanduíches de emergência de Bob enquanto compartilhavam teorias sobre onde ela conseguia o pão. Haveria dias difíceis, em que eles perderiam batalhas celestes e outros em que celebrariam as vitórias e abraçariam Falcão, Vermelha e Lâmina. Provavelmente se esqueceriam daquele exímio em espírito solitário que nem sequer havia passado de seu ano como filhote, aquele que tinha causado tantos problemas. Iskander sentiu uma pontada de preocupação vinda de Maroto. Os sentimentos fluíam muito mais facilmente entre eles agora. Era quase como se pudessem conversar um com o outro por meio do vínculo. Mas isso não ajudou. Não daquela vez. Iskander baixou o olhar para a crina de Maroto, recusando-se a olhar para cima. Não estava preparado. Não depois de tudo que havia acontecido. No fundo de sua mente, ele se lembrou dos acontecimentos da colina. A Tecelã se aproximando dele. Erika Everhart tentando arrancar seu vínculo. O cachecol de sua mãe no chão. Não conseguiria suportar nada mais. Está tudo bem, Scar. Pode olhar. Está tudo bem. Iskander confiava em Flo. Então, olhou. Roberta Bruna e Fúria do Falcão estavam no topo, em primeiro lugar. Florence Checone e Lâmina de Prata tinham ficado em quinto. Deviam ter cruzado a linha de chegada pouco antes de a Tecelã surgir. Mitchell Henderson e Encanto da Noite Vermelha
ficaram em 12º. E Iskandar Smith e Sorte do Maroto ficaram em 13º lugar. Uma explosão de alívio tomou o corpo de Iskandar e lágrimas molharam seu rosto pela segunda vez naquela tarde. Bob resmungou. Eu disse a eles para me chamarem de Bob. Chega desse negócio de Roberta! Mitchell deu uma cotovelada em Iskandar. Um do lado do outro. Olhe. Iskandar enxugou os olhos. Você deveria ter terminado numa posição melhor. Praticamente me arrastou até a linha de chegada, mesmo que eu tenha sido horrível com você e Flo ontem. Obrigado, aliás. Iskandar abriu um sorriso choroso, mas largo. Mitchell corou de leve. Para que servem os amigos, né? Bem, eu sou amiga dele, mas não ia demonstrar isso deixando de ganhar. Zombou Bob. Mitchell riu. Eu não acredito que você venceu a prova de treinamento. Depois de ter passado o ano inteiro dizendo que ia fazer isso, você realmente venceu. Você é demais, Bob, disse Flo, rindo. Ela é, murmurou Mitchell. Mas Bob não disse nada. Estava olhando fixamente para Mitchell. Ele franziu o senho. O que foi? Imagino que você saiba que seu cabelo está pegando fogo, disse Bob sem cerimônia. Não podemos dar uma trégua só por hoje, Bob, pediu Mitchell, cansado. Você ganhou a prova de treinamento e acabamos de derrotar a Tecelã. Sério, o que mais você quer? Flo também tinha visto. Não, seu cabelo está mesmo pegando fogo. Você passou pela mutação, Mitchell. Até aquele momento, o cabelo de Mitchell era completamente escuro, mas agora vários fios pareciam estar em chamas. Na verdade, você está... Começou Iskandar. Muito irado! Completou Bob, elevando a voz, incrédula. Eu sou irado? Gritou Mitchell. Bob Bruna acha que eu sou descolado? Ah, pare! Disse Bob enquanto ele apontava para ela. Você ouviu isso, Iskandar? Eu sou descolado! Sou irado! Eu finalmente passei pela mutação e é incrível! Ele nunca mais vai parar de repetir isso, né? Murmurou Bob para Iskandar, que balançou a cabeça, sorrindo quando Vermelha virou o chifre para encarar seu cavaleiro e ver o motivo de toda aquela algazarra. Ah! Acrescentou Mitchell, sem fôlego. E posso dizer só mais uma coisa? Não! Respondeu Bob. Mitchell a ignorou. Posso dizer que eu estava certo a respeito do Iskandar desde o início? Como assim? Perguntou Flo, dando tapinhas no pescoço de Lâmina. O unicórnio prateado e sua amazona pareciam mais unidos do que nunca. A imagem de Flo se jogando entre seus amigos e a Tecelã surgiu de súbito na mente de Iskandar. Havia sido a coisa mais corajosa que ele já tinha visto na vida. Bem, eu disse que o Iskandar era muito perigoso e ilegal e que ele poderia matar todos nós durante o sono. E acabamos descobrindo que, na verdade, ele é filho da Tecelã e foi trazido para a ilha pela irmã dela. Mitchell! Gritou Flo. Você vai mesmo dizer, eu avisei, agora? Bob balançou a cabeça. Cedo demais! Cedo demais! Mas Iskandar não se importou. Ele sabia que ia chorar nos próximos dias e semanas, que ia se enfurecer e lamentar por Rosemary Smith, a mãe que ele havia deixado para trás, junto com um cachecol, nas terras selvagens. Mas por ora, montado em seu unicórnio negro sob o sol da ilha ao lado de seus amigos, Iskandar podia lidar com o fato de não ter encontrado a mãe que desejava
porque achava que talvez tivesse acabado por encontrar a si mesmo. 1 hora depois, Iskander estava diante de uma tenda branca numa das áreas de treinamento fora do ninhal. Maroto estava amarrado a uma árvore próxima, compartilhando os restos de um coelho com vermelha, e as famílias dos filhotes já estavam lá dentro, conversando, rindo e brindando. Iskander estava muito animado para ver Kenna e o pai, mas também estava nervoso. Não sabia o que dizer a eles sobre Erika Everhart. Não havia mencionado uma palavra sequer para Kenna sobre a tecelã em nenhuma de suas cartas. Tampouco havia mencionado o elemento espírito, pois sabia que suas correspondências poderiam ser lidas pelo Departamento de Comunicação com Cavaleiros e Amazonas. Se tivesse sido ele a ficar em casa e Kenna tivesse ido para a ilha, será que ele gostaria de saber que a mãe estava viva durante todo aquele tempo? Será que gostaria de saber que ela havia se tornado uma vilã? E o pai? Obrigada por esperar, menino espírito! Bob o alcançou no momento em que ele tentava reunir coragem para entrar. Desculpe, murmurou Iskander. Você está de mau humor? Perguntou Bob, impaciente. Só nervoso. Iskander espiou pela entrada, tentando localizar o cabelo castanho de Kenna ou o rosto do pai. Por ver seu pai e sua irmã? É. Já decidiu se vai contar? Não. Bob revirou os olhos para ele e alisou as penas em seus braços. Melhor acabar logo com isso, então. Ela empurrou Iskander sem a menor cerimônia para dentro da tenda. Parabéns, Iskander! 13º lugar é uma posição muito respeitável. Cumprimentou a instrutora O'Sullivan, interceptando-o enquanto ele dava um passo hesitante à frente. Principalmente se considerarmos que você passou o ano todo fingindo ser um exímio em água, disse ela, arqueando uma sobrancelha grisalha. Iskander olhou ao redor em pânico. Como você sabe? Todo mundo sabe? Ainda não é de conhecimento geral. Aspen contou apenas aos instrutores. E a mulher abriu um raro sorriso. E a Dorian Manning. Receio que o líder do Círculo de Prata esteja furioso. Ele não está gostando nada da ideia de você treinar como um exímio em espírito. Há quem diga que ele está soltando fogo pelas ventas. Então, se cruzar com ele, certifique-se de estar usando isto num lugar bem visível. Ela deixou cair um objeto frio de metal na palma da mão de Iskander, assim como tinha feito depois da caminhada. A insígnia era formada por 4 círculos dourados entrelaçados. Isto é... sussurrou Iskander. A insígnia dos exímios em espírito, confirmou a instrutora O'Sullivan, sorrindo para ele. Embora você também seja um exímio em água honorário, é claro. Quem disse? Eu? E por mais incrível que parecesse, ela piscou para ele. Exímios em espírito sempre tiveram a coragem e a imprudência correndo lado a lado nas veias. E com a bravura que demonstrou contra a tecelã, sempre haverá um lugar para você no poço. Iskander levou a mão à insígnia da água em sua jaqueta azul. O que acha de usar as duas? Uma em cada lapela? Isso irritaria demais o Dorian, disse ela, parecendo alegre enquanto se afastava. Iskander! Pai! Pai, olhe! É o Iskander! Kenna saiu em disparada pela multidão, quase mandando uma bandeja de bebidas pelos ares ao passar. O pai ia logo atrás dela. Kenna se atirou, de braços abertos, sobre o irmão e desatou a chorar.
Então, antes que Iskandar se desse conta do que estava acontecendo, o pai estava abraçando os dois e todos estavam chorando. Todo o estresse daquele ano, por ser um exímio em espírito, por temer por sua vida e pela vida de Maroto, pela traição de Job, por ter que enfrentar a prova de treinamento, por lutar contra a tecelã, por descobrir que ela era sua mãe, veio à tona. Não em palavras, mas em soluços angustiados. Ei, filho, ei! O pai empurrou a cabeça de Iskandar para trás gentilmente para ver seu rosto. Enxugou suas lágrimas, algo que Iskandar só conseguia se lembrar de Kenna fazendo. Não precisa chorar, hein? Você ficou em 13º! Nós vimos tudo! Você foi incrível! A maneira como você e aquela unicórnio vermelho se uniram! E o pai desatou a analisar a prova de treinamento. Por um momento, foi como se estivesse de volta à sala de estar em Moorgate, assistindo a Copa do Caos na televisão, gostando de ter um pai que se importava com as coisas, mesmo que fosse apenas por um dia no ano. Kenna chamou a atenção de Iskandar enquanto o pai falava, sorrindo para ele de lado e pegando sua mão. Quando acabou de falar, o pai anunciou que ia pegar outra bebida e deixou Iskandar e Kenna sozinhos para conversarem. Como estão as coisas em casa? Com o papai? Perguntou Iskandar rapidamente, aproveitando a oportunidade. Bem, o dinheiro que ganhamos por você ser cavaleiro está ajudando bastante. E, além disso, ele acabou de arrumar um emprego. O quê? Eu sei. Paga bem e tudo. Estamos pensando em sair de Sunset Heights. Talvez alugar uma casinha perto do mar ou algo assim. Uau! Disse Iskandar. Isso é... Tudo bem. Agora me conte tudo sobre Sorte do Maroto. Tudo. Posso conhecê-lo? Podemos visitar os estábulos? Você pode me mostrar sua magia? Pode me apresentar a Nina Kazama? Dá para acreditar que ela é continental e se classificou para a Copa do Caos? Podemos! A explosão de perguntas de Kenna fez Iskandar se perguntar se ela e o pai estavam tão bem quanto ela dava a entender, mas ele deixou passar. Enquanto dava uma olhada na tenda, Iskandar notou a ausência dos cavaleiros e amazonas que não haviam passado na prova de treinamento. 4 deles faziam parte do outro grupo de treinamento, então Iskandar não os conhecia muito bem, mas era estranho não ver Lawrence ali. Era difícil acreditar que ele e Chefe Venenoso eram nômades agora, e, assim como Albert e a Alvorecer da Águia, nunca mais voltariam ao ninhal. Iskandar tentou não pensar que, se Mitchell não tivesse sacrificado sua posição na corrida, ele e Maroto poderiam ter tido o mesmo destino. Nas 2 horas seguintes, Iskandar desfrutou de momentos maravilhosos com a família. Eles conversaram sem parar. Iskandar conheceu os pais de Bob e toda a família de Flo, incluindo seu irmão gêmeo, Eb. Quando Iskandar apresentou o pai a Flo, Mitchell e Bob, ele perguntou a todos em que posição tinham ficado na prova de treinamento e não parou de repetir que Iskandar havia ficado em 13º, como se eles não tivessem participado da corrida. Quando o quarteto foi se servir de mais bolo, Mitchell suspirou. Queria que meu pai estivesse tão orgulhoso de mim quanto os pais de vocês. Ele não acha que chegar em 12º seja um resultado muito bom. Ele ficou em 8º quando fez a prova de treinamento. Aparentemente, os membros da família Henderson deveriam se sair melhor. Ele abaixou a cabeça. Acho que já está na hora de você ignorar o sem noção do seu pai, Mitchell, disse Flo, pegando mais uma bebida. O que aconteceu com a tecelã faz de você um cavaleiro 10 vezes melhor do que ele. Então ele pode simplesmente... Ele pode calar a boca.
Bob se engasgou com o bolo e Mitchell ficou tão surpreso que depois disso parecia muito mais alegre. Skandar estava se divertindo tanto que se esqueceu completamente de Erika Everhart até o momento em que levou Kenna para fora para conhecer sorte do Maroto. Maroto se mostrou mais doce com ela do que jamais fora com qualquer outra pessoa. O unicórnio negro deixou que Kenna acariciasse seu pescoço, fizesse tranças em sua crina e até mesmo passasse a mão sobre uma de suas asas. "Você quer montá-lo?" perguntou Skandar, hesitante, depois de alguns minutos. O rosto de Kenna se iluminou. "Posso voar nele?" Skandar riu. Era de se esperar que a irmã quisesse fazer justamente a coisa mais perigosa de todas. Não tinha certeza se era permitido, mas não conseguia dizer não a Kenna. E, de alguma forma, sabia que Maroto cuidaria dela. Maroto bufou e soltou faíscas quando Skandar ajudou Kenna a subir nas costas do unicórnio com ele. Ela insistiu em se sentar na frente. "Para poder fingir que você não está comigo." "Que simpático da sua parte", disse Skandar, abraçando a irmã com firmeza enquanto Maroto começava a se afastar da tenda, abrindo as asas, pronto para voar. Kenna vibrou e gritou de entusiasmo quando os cascos do unicórnio negro deixaram a terra firme. Skandar sorria tanto que suas bochechas doíam enquanto eles voavam bem acima dos troncos blindados do ninhal. Ele se lembrou de como as coisas eram antes de Kenna ter sido reprovada no teste de criação, de quando eles sonhavam com uma vida inteira voando lado a lado em unicórnios ávidos por batalhas. Com o vento sibilando em seus ouvidos, Skandar tentou explicar a Kenna o que era o vínculo. Como sempre sentia a presença de Maroto, mesmo quando estavam separados. Como estavam aprendendo a se comunicar ouvindo os sentimentos um do outro. Como podiam animar um ao outro quando estavam tristes. Mas Kenna estava muito distraída para ouvi-lo. Ela se abaixou nas costas de Maroto com as mãos enredadas na crina do animal, ajustando o equilíbrio aos movimentos de suas asas. Skandar sentiu um nó na garganta. Ela era uma amazona nata. Quando Maroto aterrissou, Skandar ficou chocado ao ver que Kenna tinha lágrimas nos olhos ao desmontar. "Existe alguma possibilidade, Scar?" murmurou ela. "Existe alguma possibilidade de ainda haver um unicórnio para mim no criadouro? Esperando por mim? Talvez eles tenham errado. Talvez eu também devesse ter tentado abrir a porta. Você nem fez o teste de criação? Eu sei que não pode me contar muito nas suas cartas, mas ninguém pode nos ouvir agora. Deve haver segredos. Deve haver mais do que isso." Nesse momento, Skandar quis abraçá-la, contar tudo a ela. Sobre a mãe deles, sobre o elemento espírito. Mas saber a verdade não ia piorar as coisas. Não havia garantias de que Kenna estava destinada a um unicórnio, mas certamente ela se sentiria mais enganada, como se tivesse perdido um futuro que nunca poderia ter. Ele não sabia se poderia fazer isso com ela. Então, em vez disso, ele disse: "Sinto muito, Ken. Não funciona assim. Mesmo que tivesse um unicórnio para você, ele seria um unicórnio selvagem agora. É tarde demais. Ele não seria nem um pouco parecido com Maroto. Você não ia querer nem chegar perto dele." "Claro que ia!" disse Kenna, deixando escapar um soluço angustiado. "Eu não me importaria se ele fosse selvagem", acrescentou ela com mais calma. "Se fosse meu, eu ia querer ficar com ele." "Acredite em mim." E Skandar puxou-a para um abraço. "Você não ia querer." O resto da tarde passou rápido demais. Quando se deram conta,
Iskandar estava abraçando o pai e Kenna no topo gramado dos penhascos espelhados antes que eles entrassem no helicóptero que os levaria de volta ao continente. Iskandar inspirou o cheiro de sua família e soube que havia chegado o momento. Se quisesse mudar de ideia e contar tudo a eles, aquela seria sua última chance num ano. Estou muito orgulhoso de você, Iskandar, disse o pai, afastando-se. Continue treinando com sorte do maroto. Quem sabe um dia vocês consigam vencer. Eu sempre acreditei que você era capaz. Ele acenou e desapareceu dentro do helicóptero. E Iskandar soube que não podia contar a eles sobre Erika Everhart. Não podia virar a vida deles do avesso. Era um segredo que teria que guardar consigo. Por enquanto. Ele está muito melhor, viu? E os olhos de Kenna brilhavam por causa das lágrimas novamente. Estamos bem. Não precisa se preocupar conosco. Eu queria poder ir com vocês, disse Iskandar, ainda segurando a mão dela. Kenna balançou a cabeça com tristeza. Não queria. Seu lugar é aqui, Scar. Seu lar é aqui. Acho que, na verdade, você sempre soube disso, não é? Aqui é o seu lar também. Ele queria dizer a ela. Aqui é o nosso lar. Mas ele não fez isso. Tudo o que disse foi: Eu te amo, Ken. Eu também te amo, Scar. Então ela soltou a mão do irmão e correu para os degraus do helicóptero. Seu cabelo castanho esvoaçava sobre o rosto e desapareceu de vista enquanto as hélices giravam cada vez mais rápido. Iskandar se afastou correndo pelo topo do penhasco. A aeronave espalhava detritos por toda parte. Havia poeira em seu nariz, seu cabelo, seus olhos. Ele não conseguia ver para onde estava indo. Ai! Bob! Iskandar! Enquanto os helicópteros voavam sobre eles em direção ao mar, a poeira foi se dissipando e Iskandar ficou olhando para um céu vazio com Bob parada ao seu lado, a mão apoiada na cintura. Sua expressão devia estar deixando evidente como ele se sentia, porque a amiga colocou um braço em volta de seus ombros. Pronto para ir? Iskandar não confiou na própria voz. Então, em vez de falar, apenas assentiu e seguiu Bob pelo caminho de volta até o som dos unicórnios sedentos de sangue. Obrigado por escutar Iskandar e o Ladrão de Unicórnio, de A.F. Steadman.